Olá, bem-vindo ao Realidade Oculta. Hoje com Seja o tema, bem-vindo você. Opa, pode falar. hoje com o tema O que existe além do Sol? Eu, É, professor Ricardo Fera, e o professor Juarez Prestupa vamos investigar esse assunto com você. Com você, professor Juarez. olha, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer muito grande. Olha, esse tema, ele é muito sério e muito profundo, né? Ele não chama atenção, não chama atenção, né? Parece que é uma coisa óbvia se falar do Sol, todo mundo vê o Sol, tá aí todo dia, né? Mas as pessoas não veem o lado, a realidade oculta do Sol, né? Nós aqui, nós vamos falar um pouquinho, né, Ricardo? Um pouquinho, né? Aquilo que dá para a gente falar de forma aberta, aqui na rede pública, né? De uma forma, assim, bem interessante, interessante, tá? Então, assim, vamos começar por algumas questões, assim, científicas, vamos colocar, né? Notícias que a gente recebe aí. O Ricardo tem uma notícia, estão querendo apagar o sol, Ricardo? Muito estranho, né? Bem, deixa eu falar nessa Olha, questão de querer apagar o Sol. Existem alguns indivíduos no planeta que já cogitaram essa possibilidade. Inclusive, há um projeto aí de construção de um sol artificial, que já na está em China. desenvolvimento esse projeto, segundo fontes científicas aqui na China. Não sei, Isso. aí para mim traz um monte de questionamentos, né, professor Juarez? Como que o ser humano, né, esse serzinho minúsculo, né, que ou seja, as pulgas do cachorro, quer dar palpite no cachorro, quer dar palpite no que está em volta, até na casinha do cachorro. Então, vamos lá, como é que você vê isso, professor? Bom, vamos lá. Cientificamente falando, né? Assim, a grosso modo, didaticamente, né? O que acontece no Sol? Um processo de fusão nuclear. A gente ouve falar de bomba atômica, que é fissão nuclear. São átomos grandes, pesados, que são fracionados, né? Eles são bombardeados e explodem, ok? No Sol é exatamente o contrário. São átomos leves, né? De hélio. Hélio, ok? Que se fundem um no outro. E quando eles se fundem, né? Hora que é uma fusão que ela é temporária, ela é instável. Então, é assim, vamos colocar didaticamente, dois átomos de hélio se fundem formando um só átomo de hélio pesado. Só que é instável. Quando ele volta, aí ele volta, né? Quando separa de novo, aí ele libera energia. Para se fundir, que é o que os chineses estão tentando fazer, você precisa de uma pressão eletromagnética muito grande, lembrando que as partículas atômicas são eletromagnéticas, né? E você precisa de uma temperatura muito alta. Então, você tem que jogar toda essa energia para ver a fusão. Aí depois, quando volta, ele libera também na forma de energia, né? E no Sol, como é que acontece? Isso é automático, né? Imagina uma massa muito grande que se, através da lei da gravidade, né, um atraiu o outro, um atraiu o outro, então deu essa pressão, a pressão gerou o calor, e foi tão grande, né, que a massa é enorme, né? Não sei se você que está assistindo aí já viu uma comparação, tamanho do Sol, tamanho da Terra, é uma coisa incomparável, né? O Sol é enorme, muito grande, né? Então ele foi e aconteceu a fusão, né? Na verdade, no Sol o que existe é trítio e deutério, né? É um hélio com dois elétrons, né? Ou três, trítio e deutério, tá? E aí ele se funde. Aí a gente entra na química oculta também, dá para a gente entrar na química oculta, né, Ricardo? Quem sabe lá nos grupos aí reservados, né, privados, a gente possa entrar um pouquinho, falar um pouco desse átomo hélio, né, que tem a ver com o Sol, né? Então, essa é a questão física. Então, é muito difícil você fazer.
Depois é difícil você controlar isso, muito difícil, né? E querer apagar o sol é uma coisa meio louca, né? Meio absurda, né? Quem teria o poder para fazer isso, né? Fisicamente falando, materialmente falando, espiritualmente falando, então nem se fale, né? É uma questão. Mas existem pessoas que cogitam esse tipo de loucura, não é verdade? E o sol ele tem uma importância, uma representação muito grande na nossa história, na nossa vida, né? Historicamente, aí o sol era a representação de Deus, né? Para as antigas culturas e tradições. Mas não é só uma representação, é uma manifestação física. Mas vamos devagar aí, vamos ver o que o Ricardo também quer nos falar aí sobre essa questão aí de apagar o sol, de acender o sol. Fica à vontade, É. Ricardo. Então, eu vejo aqui, hoje, nossa intenção aqui, que justamente até a gente concluir essa apresentação de hoje, você que está nos assistindo consiga estar melhor preparado para tratar desse assunto, porque o Sol está aí de fato, ele existe de fato, e os efeitos deles atingem não só o planeta Terra, mas todo o sistema solar. Ele é uma estrela de quinta grandeza, então, ou seja, existem quatro maiores do que ele, né? Quatro grandezas maiores do que ele já catalogadas, né? E ele está com 4 bilhões e pouco de anos, né? Quando que isso é próximo da idade da Terra, né? E o sistema nosso aqui, o nosso universo está estimado em 13 bilhões. Então, vamos dizer assim, não é muito velho, nem muito novo. Está metadinha do caminho da existência desse universo. Já o ser humano existe há alguns poucos milhões de anos, então é muito recente, né? E esse veículo físico que nós usamos, então, é mais recente ainda, né? Então, nós estamos numa situação muito curiosa, porque é um recém-chegado, chamado humano, cogitando possibilidades de criar um outro sol, ou até mesmo de apagar esse sol. Isso é de uma megalomania, né? Um narcisismo extremado, né? E você vê o índice patológico que está a humanidade, né? É um assunto assim completamente descabido e, no entanto, tem muita gente investindo nisso, botando dinheiro, ciência, estudo em cima de um negócio desse. Então, assim, porque é, nós temos, por exemplo, essa questão de mudanças climáticas, né? Como se fosse o ser humano que fizesse mudança climática. O Sol é muitas vezes maior do que o planeta Terra e do que acontece lá reflete aqui. Muda tudo aqui de acordo com o que acontece lá. Se o Sol, a tal das tempestades solares, né? É como se fosse um bebezinho que está dando uma golfada, sabe? Ele acabou de mamar e dá uma golfadinha. Então, assim, para ele, se a Terra existir ou não existir, não vai mudar grande coisa, vai continuar sendo Sol, continuar existindo e pronto. Agora, na nossa posição aqui, ao invés da gente ficar inventando história, não é melhor a gente tentar aprender com a história, né? E mesmo essa representação associada à divindade que o Juarez falou, né? Eu peço que o Juarez entre um pouco nessa área esotérica, né? Tarô, astrologia, as tradições ocultas, que já se referenciam ao Sol há muito tempo, né? Há muito tempo. Se a gente olhar, nós temos civilizações solares, como a egípcia, e civilizações lunares, como o pessoal do Extremo Oriente, né? Chineses e companhia limitada. Eles têm uma conotação diferente. No entanto, em qualquer civilização do mundo, em qualquer tradição do mundo, o Sol é exaltado como uma divindade, um ser que merece total respeito da humanidade. Traz isso para nós hoje, professor. Como é que isso se reflete hoje em dia? Vamos. Eu vou só comentar uma coisa que você estava falando, astronomicamente falando, né? O Sol, gente, bom, o Sol é uma estrela, né? Toda estrela é um Sol. Então, quando você olha para o céu, vê aquele monte de estrela, são sóis, né?
Se o Sol esotericamente é Deus, então a gente vê deuses. Existem coisas muito curiosas, né, Ricardo? Por exemplo, o Sol como o Ricardo falou, né, é uma estrelinha, né? Não é grande. Tem sóis muito maiores que o nosso Sol, né? Nosso Sol é um Sol amarelo, tá? Pela cor, você vê a temperatura do Sol também, né? Então, assim, existem sóis azuis, o Sol azul, né? Ele é muito mais quente, então ele é muito maior, a temperatura é muito mais elevada, tem muitas outras características, né? E assim, se a gente pensar, as verdades eternas sempre vieram das estrelas, né? Isso aí é uma frase que a gente usa lá no Ciência Estelar, né? No nosso canal. Sempre o homem levantou o olho para o céu procurando, né? Respostas para a sua vida. Então, se você acredita em disco voador, é de lá que vem. Se você acredita em anjos, em deuses, é de lá que vem também. O sol, ele representa a luz, a verdade, a justiça, o amor, né? A misericórdia, a saúde. Olha, sem sol não existiria vida, né? A vida existe por causa do sol. O sol ele emite, dentre vários outros raios, né? Também o ultravioleta, gente. Aqui a gente também tem um assunto que dá para entrar muito esotericamente, talvez lá nos grupos internos, né? A ultravioleta ela promove mutação genética. Já ouviu falar isso? Ó, Lembra, sabe aquela camada de ozônio que protege a Terra? É um filtro para filtrar um pouco a ultravioleta, os raios ultravioletas, entendeu? Então, assim, o pessoal fala da poluição, acaba com a camada de ozônio, né? E pode gerar mutações genéticas. Será que no passado não foi exatamente isso que tinha? Não havia camada de ozônio, que foi promovendo a mutação genética, que foi mudando as raças, que foram mudando as pessoas, né? O animal, vegetal? São questões, tudo que está tudo envolvido ao sol. O sol, gente, é vida. Bom, então assim, vamos entrar um pouquinho na parte esotérica, né? No tarô, o sol é uma das melhores cartas, se não for a melhor carta que tem no baralho do tarô. Ele é um arcano maior, né? Só que os arcanos maiores, eles não são nem bons e nem ruins. Eles estão como num triângulo equilátero, né? A ponta de cima. Ele tem o polo positivo e o polo negativo, entendeu? Então, por exemplo, positivamente falando, o Sol representa o sucesso no tarô, vai dar tudo certo, muito bacana, né? Pleno, transparência, verdade, amor verdadeiro, né? E no polo negativo, às vezes é arrogância, presunção, né? Desconsiderar a outra pessoa. Então, assim, é uma quase que negação da essência do Sol. Porque a essência do Sol, quando a gente vai para a astrologia, o Sol, ele representa Deus, né? A verdade, a justiça. Mas no mapa astral de uma pessoa, é a vida dela. É ela, né? É a vida dela. Tanto quando tem problema com o Sol, a pessoa pode pensar em terminar com a vida dela. Ou ela pode ter problemas de doenças que assolem a vida dela, saúde dela, tá? O Sol, no mapa astral, é a integralidade da pessoa, a essência, aquilo que bate fundo. Se a gente questionar, se for é, 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 criticado, se for tirado da pessoa aquilo que é o Sol dela, a razão da existência deixa de ter. Ela questiona a própria existência. Olha a importância que é o Sol, né? Só que, Ricardo, e você que está assistindo, é muito interessante porque em astrologia, tá bom, o Sol é a própria pessoa, tanto que a gente fala qual signo que você é, mesmo agora eu te perguntar em qual signo o Sol está no seu mapa astral. Olha a importância disso. Só que no mapa astral, o Sol representa o pai também. Então, presta atenção, a relação que a gente tem com o pai, com a figura de pai, já viu, o pai não necessariamente é o pai genético, né? Por quê? Porque tem gente que o pai morreu, criança e tal, mas é a figura paternal. A figura paternal vai refletir na realidade, a relação que a gente tem com o pai
vai refletir na relação que a gente tem com a nossa vida, com a nossa verdade. E a relação que a gente tem com o pai vai refletir também com a relação que a gente vai ter com as figuras de autoridade. Prefeito, né? Governador, presidente. Então, se a gente não tem uma relação harmônica com a figura do pai, vai refletir numa relação muito ruim que a gente tem com a gente mesmo, com a nossa própria verdade, né? E com as autoridades, né? Com, sei lá, diretor de escola, delegado, polícia. E mais, o sol, como eu falei, é Deus, o Deus visto, evidente, manifesto. Você tem vários níveis de Deus, né? Então, é Deus. Então, a relação que você tem com o Pai, a relação que você tem com a verdade, afeta a relação que você vai ter com Deus. E, em última instância, Ricardo, o sol é o amor, é o verdadeiro amor. Assim, há muito equívoco, até por parte de muitos astrólogos, que falam que Vênus é o planeta do amor. Não é, não. Não é. Vênus é o planeta do prazer físico, material, sensorial, dos 5 sentidos. Então, assim, o prazer sexual, físico do amor é Vênus. Então, nesse ponto, sim. Mas o planeta do amor, do verdadeiro amor, é o Sol. Hoje está muito profanado isso, né, Ricardo? As pessoas falam, eu amo Coca-Cola. Não, você gosta de Coca-Cola. Eu amo, sei lá, tal cidade. Sei lá, será? Amor é uma coisa de vida, gente. É o que o pai sente por um filho. Isso é amor. O pai está disposto a dar a vida dele pelo filho. Isso é amor. Isso é amor. Sabe? É o marido que prefere morrer a ver a mulher dele sofrer alguma violência, alguma agressão. Isso é amor. Né? Vênus tem a ver com apego. Você está mutado, Ricardo. Você quer falar alguma coisa, querido? Agora voltou. Quero falar uma coisa aqui. Essa questão da desvalorização do aspecto masculino, do paterno, do divino, coincide com essa coisa aí de alguns cientistas cogitarem essa possibilidade de apagar o sol, cogitarem a possibilidade de fazer um sol artificial, né? Então é uma coisa assim, é criança brincando de querer ser deuses num laboratório arriscando a explosões, né? Então nós estamos mais ou menos por aí. A humanidade é regida por determinados arquétipos, determinados modelos de pensamento. Então, por exemplo, o que o Juarez usa como referência astrológica são arquétipos daquela forma de explicar. Quando ele explicar com tarô, são arquétipos daquela outra linguagem, mas não deixam de ser arquétipos. E os arquétipos, para olhar do lado psíquico, né, do estudo da psicologia, eles estão no plano do inconsciente coletivo. Eu diria que no andar de cima do inconsciente coletivo, tá? Nós temos nosso inconsciente individual, aí tem a soma desses inconscientes individuais da inconsciente coletivo. Então, quando você fala pai e mãe, em qualquer país do mundo, em qualquer cultura do mundo, do ponto de vista de arquétipo, dentro de todo ser, é a mesma coisa, tem o mesmo valor. Quando está falando aqui de pai, o pai ele é, por um lado, a autoridade, e essa autoridade é por prestar o serviço de defender o clã, entende? Ele não tem autoridade gratuita, é porque aquela autoridade ele é Vem com outorgada responsabilidade junto, né? com a responsabilidade. Ontem, inclusive, eu vi um vídeo na internet, assim, um monte de cortes de impulsos masculinos defendendo pessoas de bolada. Foi feito tudo baseado em jogo de beisebol, né? Então a bola escapou e alguém levanta a mão e segura, o taco voa, o homem estica o braço e impede que bate nas pessoas. Ninguém pensou para fazer isso, não. Ninguém pensou, isso é automático. É um instinto masculino. Então, esse instinto masculino, que eu estou dizendo aqui que apareceu no jogo de beisebol, no caso, né? Esses exemplos, filmá-los e tal,
ele é padrão, isso é um arquétipo. Nós temos um padrão de defesa, né? E o que nós estamos vendo nessa contemporaneidade aí, né? De conflitos bélicos, o impulso de defesa é masculino. Você fala, mas um país atacou o outro, tá? Então, muitas vezes, para defender, você precisa atacar. Porque se você deixar o cara invadir a sua casa ou matar a sua família, aí cadê o sol? Cadê a defesa do clã, né? E pegando esse modelo de arquétipo, trazer para o mundo zootécnico, né? Pegar o leão. Esse é um exemplo que você pode ver em qualquer pesquisa aí, qualquer filminho do assunto aparece. Aí o pessoal fala, o leão é folgado, ele não caça, né? Quem caça é a leoa, né? É. Então, o leão, ele delimita o território. Lá só quem caça é a família dele. É a leoa, os leãozinhos, a turma dele. Os outros, qualquer outro que aparecer, outro leão, um tigre, ou qualquer outro animal que vier naquela região, o leão vai lá e expulsa. A função dele é dar proteção àquele clã. Então, o leão está associado ao sol, na minha visão. O que você Sim, me diz, Juarez? totalmente, né? O signo de Leão, inclusive, é regido exatamente pelo Sol. Em astrologia, você tem signos que são regidos por planetas. Geralmente, um planeta rege dois signos. O Sol rege só um, e a Lua rege só um, que são os luminares, né? Só um signo. O Sol rege o signo de Leão, né? E assim, você falou uma coisa que é muito interessante e muito importante, Ricardo. Olha, há um reflexo muito grande disso que a gente está falando, da autoridade, do pai, né? Porque quando você questiona a autoridade do pai, né? Quando você questiona Deus, entendeu? Ou você é cético, não acredita em Deus, você é como se estivesse apagando o sol, é como se estivesse apagando o amor, a verdade, a justiça e a razão da existência. Então, hoje, como as pessoas estão se afastando da religiosidade, da espiritualidade, a vida perde sentido, não tem valor nenhum. Pode ver, as pessoas mais céticas, elas não dão valor à vida. Mata por questão de um celular, sabe? Não, um celular, uma coisa assim, não dá valor nenhum, sabe? Não tem, para que ser justo? Para que falar a verdade? Você percebe? Olha como vai se dividindo a nossa sociedade, né? Então, aquele que dá valor na espiritualidade, na religiosidade, na hierarquia, no Pai, em Deus, né? Ele vai ser justo, ele vai ser correto, ele vai ser amoroso, ele vai ser verdadeiro, vai ser transparente. O outro vai ser mentiroso, falso, traidor, egoísta, insensível, cruel, e às vezes até um suicida, com atitude assim meio louca, sabe? Não dá valor à vida de ninguém, às vezes nem dele próprio. Perde-se o sentido da vida. Então, assim, uma coisa parece que não tem conexão com a outra, né? A relação que tem com o pai, né? Porque hoje, o Ricardo, a gente que trabalha com... Eu e minha esposa, por exemplo, a gente trabalha com tarô, com astrologia, né? A grande questão da maioria das pessoas que nos procuram é relacionamento. É amor. Olha, seja novo, seja velho, seja homem, seja mulher, seja pobre, seja rico, o amor está no centro das pessoas. Você pode estar rico, milionário, com o banco lá abarrotado de dinheiro, mas se não tem amor, sabe? Isso mexe com as pessoas. E amor tem a ver exatamente com isso, com a divindade, né? Com Deus, com a verdade, com a justiça, com a relação que você tem com o Pai. Então, tem que voltar. Se a pessoa quer o amor, ela tem que ser verdadeira com ela mesma. Não adianta ela ser falsa. Hoje, a moda, né, Ricardo, é ser falso. É você fazer o que a sociedade quer, sabe? O que a moda está exigindo, né? Vão seguir a moda, né? Você não vai encontrar amor assim. Se você não se amar, você tem que começar a se amar, valorizar. Mas, peraí, eu não sou disso, eu não gosto disso, não é minha natureza é assim, 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 assado. Você tem que se valorizar.
olhar para o espelho e ver tanto as suas mazelas, né? As suas falhas, os seus erros, que também são importantes porque são sinais que você pode crescer, evoluir, melhorar, né? Se você não vê suas falhas, você se acha perfeito, não tem como você crescer, evoluir, se desenvolver, né? Quantas coisas boas também que você tem e que te diferencia das outras pessoas. Por quê? Porque nem, né, na Bíblia, Jesus falou, vós sois deuses, e tem esquecido. Então, cada um de nós é um Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos uma chama, uma fagulha divina que pulsa aqui dentro. A gente tem que agir, tem que valorizar isso, vestir isso, assumir essa responsabilidade. Entendeu? A partir do momento que a gente fizer isso, aí sim a gente vai, pela sintonia, pela vibração, atrair outra pessoa que tem a ver com a gente, do mesmo raio da criação, né? Falando de esoterismo, né? E que nos ame verdadeiramente. As pessoas buscam amor em balada, sabe? Busca amor usando droga, sabe? Busca externamente, não vai assim, é dentro. O amor está dentro da gente. Começa pelo amor por si mesmo. Fala, Ricardo. Deixa eu falar uma coisinha. Você falou que o pessoal busca amor em balada, né? Então, assim, nós temos três seres no mesmo veículo. Você fala, como que é isso? O pessoal psíquico vai falar assim, se for três fragmentados, é esquizofrenia, né? Mas acontece que, na maioria das pessoas, não está fragmentado, estão juntos. Então, você tem lá o corpo que quer sexo, a alma que quer relacionamento e o espírito que quer paz. Você juntar esses três numa situação só e conseguir ter uma harmonia é o objetivo evolutivo. Para você evoluir, não é possível evoluir em conflito, em discórdia interior. A gente pode ter divergência de ideias. Eu penso de um jeito, outro pensa do outro, eu defendo um ponto de vista, outro defende outro. Isso é bom, isso é um tipo de conflito, entre aspas, né? Mas é divergências, não chega a ser conflitos, que vão fazer que a gente aumente a nossa percepção de mundo. E se a gente aumentar a percepção de mundo, aumentar a nossa percepção sobre nós mesmos, né? Nós estaremos evoluindo. Aí você fala, pô, legal esse negócio de evoluir, mas é só isso, então? Porque as pessoas pensam em evoluir uma coisa muito longe e tal. Evolução, segundo as tradições iniciáticas, é a transformação da vida-energia em vida-consciência. Ou seja, você é composto de energia, obviamente, todos nós, tudo que é energia, né? E aí o que acontece? A energia não tem consciência de si mesma, tá? E ela precisa adquirir essa consciência sobre si mesma. Considerando que quanto mais você entende a si, o que está acontecendo em volta de você, o próximo e assim por diante, mais você está subindo na temperatura, poderíamos dizer isso, né? Você está indo mais para um lado luminoso, né? Sim, Quanto vibração. mais você ignora o outro, é injusto, ignora a divindade, ignora o bem, você está indo para um lado sombrio, né? Então, há uma estatística mundial, né, que é a maioria absoluta das pessoas que não têm nenhum apelo religioso são as que estão ocupando a maior parte dos quadros de questões psicopatológicas. Você fala, pô, então o cara religioso não tem problema psíquico? Tem também, mas é muito menor, porque ele está, de alguma maneira, se harmonizando com os arquétipos. E as religiões, sejam elas quais forem, você fala, mas é bom ou é ruim a religião? É bom e é ruim, depende do que você faz com ela, né? Se for para você estudar os arquétipos, para você procurar pesquisar a divindade como uma linguagem, é ótimo, beleza pura. Mas se for para você achar que você é da turma do bem e os outros são do mal, que você então pode fazer mal para os outros porque eles não valem nada, aí não ficou bom, né? Então tem muitas guerras que ocorrem entre os povos que estão baseadas em preconceitos religiosos, né? E assim é um desrespeito ao próximo. Agora, se você ler qualquer livro sagrado,
Sempre a divindade foi respeitosa com o próximo, sempre. Sempre propagou o amor, sempre propagou a liberdade, né? Aí você pode sacar, não, mas na Bíblia está lá que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Sim, é o Senhor dos exércitos também, quando necessário. Quando necessário, o leão tem que fazer a função dele de proteger o seu clã, né? Sim. No Bhagavad Gita, que hindu, o Krishna fala com o Arjuna, que é o Krishna falando com um ser humano, Arjuna. E ele fala, mas eu vou ter que entrar em guerra com os meus parentes? Ele fala, pois então, você precisa defender o seu reinado, defender o clã, defender a família, né? E se preciso for, então que seja. Então, essa questão de vida e morte, guerra e paz, ela acontece primeiro dentro das pessoas e não fora. Então, muita gente está preocupada aí com a possível guerra mundial, etc. A guerra já está acontecendo há muito tempo dentro de todos os seres humanos. A questão é o seguinte: vem a enxurrada, você vai fazer o quê? Vai ir junto com ela ou vai se manter na sua paz, né? Porque você precisa estar em paz, senão é arrastado pelas torrentes, né? E aí vem essa polarização para lá e para cá, bonzinho, malzinho. Toda vez que vem polarização, isso é coisa para iniciante, gente, para novato. Nós estamos falando aqui com vocês nesse vídeo que é aberto, né? Respeitando os limites da plataforma. Nós temos muito mais conhecimento e muito mais informação que pode ser disponibilizado. Então, hoje nós vamos aqui até onde a gente pode ir nesse campo aberto. E pedimos a vocês que deixem nos comentários aí as suas perguntas, as suas dúvidas, né? Ou até proposta de temas, e a gente faz questão de responder e desenvolver novos temas, né? Trazendo aqui para a transformação de vida e energia em vida consciência, que é a evolução, todas as fontes de informação são úteis, são válidas. Aí cabe a você fazer o seu filtro, né? O seu crivo. Veio uma informação. Será que é válida essa informação ou não? Não sei. A priori, manter a neutralidade, não sei. De onde será que veio essa informação? Ah, esse Juarez está falando de astrologia. Bom, então já tem uma referência. Tem da astrologia, né? É, então você já pode ter uma noção de onde veio. É diferente de um indivíduo falar de um ramo matemático, científico, é um pouquinho diferente, embora eu entenda que a astrologia é uma ciência, né? É a ciência estelar, como diz Juarez, né? Agora, quando a gente olha para o que é divulgado nos meios de imprensa ou nos meios acadêmicos, aí, ou seja, tem muita crendice divulgada como se fosse verdade. Agora, vamos a uma alfinetada religiosa também. As religiões que pregam medo aos seus participantes, mas ele está falando que sol, divindade, amor, Deus, por que eu vou temer a Deus? Por que eu vou temer o amor? Por que eu vou temer a verdade? Entende? Ah, porque tem o outro lado lá, o marvadão e tal. Mas, cara, se eu estou com Deus, pode ter o marvado que for, eu sempre vou achar um caminho para eu poder sair disso, um caminho para eu poder melhorar, né? E aí, fechando para dar a palavra ao Juarez, né? Nos meus atendimentos como psicanalista, eu noto muito isso. Pessoas que estão descrentes de tudo são as que entram no processo depressivo, no processo de vitimização, no processo de se sentir vulnerável, né? Ao passo que aqueles que entendem que há uma divindade, há um Deus, há um poder supremo que conduz esse universo, de alguma maneira eles vão achar um caminho. Pode ser pela religião A, B ou C, ou pela filosofia, ou encontram um psicoterapeuta que dá uma luz no caminho dela, não importa. De algum jeito ela encontra uma solução. E as pessoas que se mantêm isoladas são as que têm maior índice de sofrimento. Então, Juarez, o que você vê disso? Como é que é a questão dentro dos limites da plataforma, que eu sei que também está se coçando aí para poder abrir o verbo, né? O que você pode dizer para nós aqui agora? Então, né, é por aí mesmo. O que você estava falando, o Sol, por exemplo, a gente pega o Sol aí, visível, né? Ele ilumina.
Ah, é óbvio que ilumina, tá? Mas observa a importância da luz na nossa vida, né? Imagina você ter um cômodo da sua casa, aí você tem uma lâmpada de, sei lá, 40 watts, né? Como o pessoal da roça fala, 40 velas, né? Fraquinha e tal. Você entra, você enxerga tudo, tá legal, bacana e tal. Sabe, isso passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, tá? Um dia você vem e coloca uma lâmpada de 100 watts, né? Vai iluminar. Aí você começa, nossa, mas tá meio bagunçado esse cômodo aqui, tá sujo aqui, tá sujo. Você começa a ver coisas que você não via antes, percebe? Então, assim, espiritualmente, tem gente que acha que nós estamos passando um momento muito ruim a nível de política nacional ou internacional. Mas não, é exatamente o contrário. O momento é super positivo, porque está sendo iluminado, está vindo à tona, né? Tudo que estava escondido, que estava obscuro, já não está mais, a gente está sabendo, né? Ainda mais com a internet, aí todo mundo filma, todo mundo posta lá, não está dependendo de uma fonte XYZ, não, a gente pode ser uma fonte de transmitir verdades, como é o nosso caso aqui nesse vídeo, não é verdade? Então, o que acontece, né? Na nossa vida, o sol, ele representa a verdade e a justiça, gente. Então, como o Ricardo está falando, a gente tem que vibrar nesse sentido, a gente tem que buscar essa luz interna, né? Ser verdadeiro, ser correto, ser justo, né? Respeitar a Deus. Aí a gente vai se aproximar, porque Deus é a fonte. Quanto mais a gente se aproxima da fonte, mais a gente se aproxima da perfeição. Então a gente se aproxima da harmonia, né? Alguns preferem a paz, mas a harmonia, ela é um termo mais até interessante, por quê? Porque você vai entender que a verdadeira saúde é a harmonia. O que é a doença? É uma desarmonia orgânica, seja ela fisiológica, seja ela energética, seja ela emocional, seja ela mental, seja ela espiritual, né? Então, nós estamos Muito vendo bom. pessoas doentes, mentalmente, espiritualmente, na rua, por falta dessa harmonia, falta de referência. O Sol, no nosso sistema solar, ele é o centro e tudo gira em volta, certo? A astrologia, eu já vi muitas críticas, sabe, Ricardo, que a astrologia é antropocêntrica, né? Eles falam, não, a astrologia é medieval, é da época que as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo. Sim, na Idade Média, né, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Só que a astrologia, ela não é medieval. Existem documentos que registram o uso cotidiano da astrologia 3.500 anos antes de Cristo. Então, ela não é medieval, né? A astrologia é uma ciência estelar que foi passada esse conhecimento. Você estudar astrologia é você estudar a língua dos deuses, é as leis cósmicas, que o professor Henrique fala tanto na Eubiose. Vamos estudar as leis cósmicas, vamos nos alinhar com essas leis cósmicas, tá? Então, a gente estudar as estrelas, os deuses, as divindades. Então, assim, a astrologia, ela é muito mais do que medieval, né? Ela é muito mais antiga e anterior a isso tudo. Então, sim, ela é antropocêntrica no sentido que o nosso mundo é nosso. O Ricardo pode falar, pode dar uma aula muito boa com relação a isso, né? Nós somos autistas em potenciais, gente. Cada um de nós tem um conceito diferente de uma mesma coisa. Você pega uma coisa, põe uma pedra de ametista lá na frente de todo mundo, de 10 pessoas. Cada um vai dar uma definição diferente. Um pode falar a composição química da pedra, o outro pode falar que a pedra é fria, que é, né? O outro vai falar que não, isso aí tem energia vibracional do raio violeta de Saint-Germain e tal. O outro vai falar, não, isso é um elemental. Você percebe? Então, assim, a grande torre de Babel que a gente vive é exatamente por causa disso. Às vezes a gente vê discussões, brigas entre pessoas que estão falando a mesma coisa, só que com palavras, com conceitos diferentes. Então, assim, se a gente for viver muito o exterior, a gente for olhar só o exterior,
a gente vai ter conflito. Por isso que tem o Sol rege o coração, o chakra cardíaco. Aí a gente entra numa outra esfera também, né, Ricardo? Isso Bem, aí. bem profunda, né? Deixa, Que é a residência da espiritualidade, do amor, do verdadeiro amor, deixa eu né? propor uma coisa aqui para o nosso Ah, público aqui. É o seguinte, para mover a direção de um navio, vamos fazer uma analogia aqui, né? Você tem uma peça muito pequena, né? Que é o leme, que proporcional ao tamanho do navio, o leme é muito pequeno. Agora, nos navios grandes, né, os transatlânticos, petroleiros, esses navios maiores ainda, no próprio leme lá ainda tem um outro lemezinho menor do que ele, que é como se fosse uma orelhinha, né? Que aquele menorzinho ele virou, o outro maiorzinho vira, e comparado com o tamanho do navio, isso é quase nada, mas o navio muda de direção. Eu estou usando isso, por exemplo, por quê? Porque você não tem grande controle sobre a sua vida. A maior parte da tua vida está no seu inconsciente. Então, você tem uma parte pequena que está no consciente. Só que essa pequena parte, se você dirigi-la, se você virar esse leme, você vai virar o barco todo, vai virar o navio todo que é a sua vida. Então, esse pequeno leme na sua vida, esse leme consciente, é aonde você põe a sua atenção. Onde você está pondo a sua atenção? Em coisas evolutivas, ou em repetições, em ficar gritando refrão de fora isso, fora aquilo, ou partindo para ação, o que que eu posso fazer para melhorar? Perguntar a si mesmo, né? Pô, diante dessa situação que se veio para você, é seu. Então, o que que você vai fazer com essa situação? Quais são as chances que você tem, as possibilidades que você tem de fazer melhor? Melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde física, mental, espiritual, melhorar a sua nutrição, cuidar da sua atividade física, pessoal, seus relacionamentos, vida financeira. O que que você pode fazer para melhorar? São perguntas que são feitas a vida toda. Ah, não, já perguntei isso aí. Então, mas o barco já navegou naquele dia lá, naquele lugar que você perguntou, e encontrou aquela resposta e foi válida, tal. Tudo bem, mas continua navegando. Então, o que foi muito válido num momento, no outro momento não serve mais. Entender assim, se você tem uma definição de aonde você quer ir, mesmo que você não esteja enxergando isso agora, não tem problema, você vai chegar lá. Um navegador que vai sair daqui do Brasil, sei lá, está ancorado aqui em Rio ou Santos, qualquer coisa, ele fala, ó, eu vou para Lisboa, foi do outro lado do Oceano Atlântico, né? E ainda é mais para o norte, nós estamos mais para o sul. Mas se ele definiu que ele vai. Mesmo, mas não enxerga o caminho. Exatamente, ele não enxerga o caminho. Ele vai enxergar no caminhar. É caminhando que se reconhece o caminho. Agora, essa necessidade de ter uma direção já determinada antes de botar o barco no mar faz toda a diferença. Então, o que você está fazendo com a sua vida? Você está pondo o barco no mar para ir para qualquer lugar? Ou você definiu aonde você quer chegar? Por exemplo, nos teus relacionamentos. O que você quer de relacionamento na tua vida? Multidão ou qualidade? Né? Que, como diz os antigos, né? Amigo de verdade cabe numa mão e sobra dedo, né? Então, ou seja, é uma coisa milenar isso também, né? A gente tem muitos conhecidos, colegas, né? Mas amizades são poucas. Esse advento do sol, o sol ele vem trazer a luz sobre o caminho, né? Aí dá para você enxergar. Então tinha muita coisa que estava obscura, que você não via, e que agora você está vendo. Não só nos outros, vendo em si mesmo, né? Fala, puxa vida, eu queria ser tão melhor nesse assunto aqui, mas ainda não sou. Mas então, se você descobriu, dá para você melhorar, né? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso aprender? Estou falando aqui, estou lembrando de uma amiga que nada, ela já tem 70 e umas fumaças e ela nada todo dia. Poxa, então é natural que a qualidade física dessa pessoa
é muito maior do que a das pessoas da mesma idade que ela, às vezes até mais novas, né? E aí aconteceu que acho que o ano passado ela acabou tropeçando e caiu, né? E aí ela foi descobrir o que com essa queda? Que só a natação não é suficiente, ela precisaria fazer uma outra atividade que estimulasse o desenvolvimento muscular dos músculos das pernas. E já começou a fazer, tá? E tem gente que iria se revoltar com Deus porque tropeçou na rua. Ela está aprendendo, ela falou: o que eu preciso aprender com isso, né? Então eu desafio você que está nos assistindo aqui a fazer o mesmo. Pega o leme da sua vida, define uma direção para onde você quer ir, aprende com os fatos que forem acontecendo, transforma tudo que está ao seu redor em forma de aprendizado. Ó, tem dois malucos falando aí no Ciência Estelar e nos Segredos da Mente. O que será que esses caras podem contribuir com você? Então, e se você entender isso que nós estamos trazendo aqui, a tua vida vai melhorar. Se a tua vida vai melhorar, faça bom uso disso, propaga esse conhecimento, compartilhe isso aqui com alguém que você entenda que está precisando, pegar o leme do seu navio, né? E entender que esse movimento solar, ele veio para ficar, não tem como a gente falar, ó, apaga a luz aí que eu quero dormir. Não dá mais, agora é todo mundo acordado, né? E cada dia vai ser mais assim, né? Agora, conforme você acorda, não quer dizer que você tem que confrontar com as outras pessoas, né? Às vezes é melhor deixar passar. O cara está falando uma bobagem absurda lá, finge que não viu, deixa quieto. Dê a sua atenção para quem de fato merece a tua atenção, quem de fato está procurando desenvolvimento, né? Isso não quer dizer que essa pessoa vai concordar com você, não, viu? Pode ser que discorde radicalmente, mas tá bom. Sendo verdadeiro, leal, né? Dá para expandir muito, né? E esse convívio com pessoas de pensamento diferente, de forma respeitosa, amplia a tua percepção de mundo, amplia a tua consciência. O nosso propósito aqui com o Realidade Oculta é ampliação de consciência, é você perceber coisas que estão aí na tua cara, mas está passando batido, na tua, na minha, de todo mundo. Mas se você não tem uma referência, passa batido. Peguei o exemplo do navegador, né? Ele tem uma referência onde ele quer chegar, e tem uma coisa que chama latitude e longitude, e tem um mapa, a carta náutica, que chama, né? Bonito o nome para mapa no mar, né? Carta náutica. E a partir daí ele calcula a rota e vai para cima, e vai chegar lá. E chega. Então não exija de você enxergar todo o caminho da sua vida, não é possível. Não é possível. Tá? Ô, E Ricardo, você, uma Juarez? coisa eu acho muito importante, uma última coisa para a gente salientar nesse vídeo com relação ao Sol, a gente deve viver solarmente, né? Porque a vida é Sol, né? O Sol é vida, né? Jesus não falou só a verdade, a vida, né? E Sol é vida, é justiça, é amor e tal, né? Então a gente tem que procurar o exemplo do Sol. O Sol, ele brilha para ele mesmo? Não, né? O Sol está morrendo. Sabia disso? O Sol está morrendo, né? Ele está dando a sua vida, ó, ele está queimando, ele está botando energia, né? Para aquecer e iluminar quem tiver em volta. Quem não tiver, é problema dele. Ele não obriga ninguém a ficar ali também, certo? Da mesma forma, né? A gente deve ser um sol. As pessoas perguntam muito, Ricardo, qual é a minha missão? Você não tem que olhar fora, tem que olhar dentro, sabe? Ilumine a vida de outras pessoas. Aqueça outras pessoas. Seja uma referência construtiva para outras pessoas. Isso é a sua missão. Cada um do seu jeito, no seu espaço, no seu local, da sua forma. Ninguém evolui sozinho. O egoísmo, o egocentrismo é um caminho contrário ao solar. A pessoa que está preocupada só com ela mesma, sabe? É contrário. O solar é doação, é entrega, sabe? Essa talvez seja uma das principais mensagens relacionadas com o sol, né, na vida das pessoas. Gostei disso, viu? Gostei disso. Agora eu vou pedir para o povo aqui, ó, o triplo C. Triplo Curtir, C.
curtir, comentar, compartilhar, né? Isso. Acho que é importante isso aqui, porque esse movimento que nós fazemos aqui é um ato solar, né? É um ato É de um ato de amor. amor, amor, doação. Nós estamos doando o que é mais precioso, que é o nosso tempo. A nossa atenção podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui compartilhando com você a realidade oculta. Juarez, é com você. Para mim, a gente está indo. Acho que já está legal, né? Eu creio que nós deixamos para você algumas dicas aí de como que você pode aproveitar melhor ter consciência, né? Fala-se muito no esoterismo em consciência. Consciência só, é você saber o que você está fazendo. Não viva no passado, não veja no futuro, sabe? Tem gente que fica pensando amanhã, depois, eu vou pagar, eu vou fazer, eu vou conquistar. Está perdendo o presente, né? O presente é o maior presente que a gente tem, que é a nossa realidade aqui e agora, né? Então, o sol ilumine a sua vida, doe, se entregue, né? Seja construtivo, seja positivo, né? É a melhor forma que tem. Cada um tem seu jeito, cada um está nos... tem gente, né, Ricardo, que às vezes fica esperando, não, eu quero descobrir qual é a minha missão. Quando eu descobrir, aí eu vou fazer. Não, mas peraí, agora? Você vai fazer o quê? Né? Faça agora, agora que você está fazendo aí, né? Como o pessoal fala, senta o dedo, dá um likezinho, compartilha o vídeo com quem você acha que vai ser legal, que vai se interessar, que vai gostar, uma mensagem positiva, uma mensagem que orienta a vida. Gente, o Sol é referência, né? Sol é o centro do sistema solar, tá? Sol é referência. Seja uma referência na vida de alguém. Sabe? Não se exclua. Às vezes, Ricardo, eu vejo pessoas que não querem ser referência. Ah, não, é responsabilidade, é compromisso. Não, deixa eu viver minha vida aí, sabe? Se omite. Como é que você vai querer, né, que alguém superior te ajude se você não está ajudando quem está do seu lado, quem está abaixo de você? É isso aí. Como? Com que mérito que você vai? Com que cara de pau você vai pedir isso e vai exigir isso de uma divindade, de um ser superior? Às vezes eu sou meio duro no jeito de falar, mas a gente tem que ser, gente, né? Então, olha, procura sintonizar melhor, ter consciência, orientar a sua vida, né? Para de reclamar. Tem gente que fica reclamando, né? Ah, mas o governo faz isso, fulano, Beltrano, meu pai, minha mãe. Sabe, veja o que você tem. Primeira coisa, você está vivo, você tem uma dádiva de Deus, você está vivo, você tem vida, você tem energia, você tem possibilidade de crescer, melhorar, evoluir, se desenvolver. Então faça, aproveite isso, porque depois você vai ter que dar conta, você vai ter que prestar conta para a divindade o que você fez com aquilo que você recebeu. Tá? Mas você vai ter que dar conta. Então isso é importante, né? Bom, gente, olha, tá aí, né, a nossa contribuição. Não sei se o Ricardo quer colocar mais alguma coisinha aí. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Como o Ricardo falou, isso aqui é um ato de amor da nossa parte. Tempo não volta para trás, nós estamos doando tempo aqui para vocês, né? A nossa experiência, coisa que a gente fala aqui em questão de 1 hora, a gente levou anos para aprender, né? Sofreu para caramba para chegar lá, tá bom? Fala, Ricardo. Isso aí. Só acrescentar uma coisa na sua própria fala para dizer até a próxima para o nosso público. Eu tenho essa coisa de um dia você vai prestar conta, né? Como o Juarez falou, isso é uma coisa que as religiões trazem isso. Mas independente desse um dia futuro aí, né? A tua vida agora, né? A tua vida agora melhora se você melhora. Se você melhora, tudo melhora, né? Se você consegue ser o sol para alguém, você também melhora para ser isso. Não é possível você ajudar alguém sem você melhorar você, entende? Então, independente de possíveis prestações de contas, já durante a jornada, a tua vida também fica mais colorida, mais interessante, mais usufruindo do presente, de estar no presente, né? Acho que isso é maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo Realidade Oculta. Até. Fraternal abraço. Tchau, tchau.